Pessoal, tudo bem? O meu nome é Túlio. No vídeo de hoje vou trazer aqui fatos relevantes para vocês publicados no RBRP e no HGRU. O RBRP a gente vai comentar sobre uma alocação, no HGRU de uma aquisição ali de um outro fundo imobiliário, SPJV. Quero comentar com vocês o do HGRU, um fato um pouquinho mais longo. Pode ser que a gente tenha um pipeline de uma emissão ali, vou explicar mais sobre isso. Então me acompanhe para a gente ir direto ao ponto. A RBRP então publicou fato relevante anunciando a locação dos andares 17 e 18 do edifício River One. A gente tem mais alguns detalhes aqui. Então, nessa data, o fundo celebrou o contrato de locação de imóvel com prazo de 10 anos, que tem por objeto locação de mais de 2.932 metros, referentes aos andares 17º e 18º do edifício River One. Tal locação representa 14,5% das lajes corporativas do imóvel, atingindo 39% de ocupação física. Adicionalmente, o fundo reduzirá sua vacância física de 34% para 28% e, após o período de carência, a vacância financeira do fundo será reduzida para 31%. Após o período de carência e desconto, o valor da receita imobiliária a tal contrato representará aproximadamente 0,023 centavinhos por cota. Vamos lá, pessoal, alguns comentários rápidos. Então, o fundo ele vem reduzindo aqui a vacância no River One e eu estou curioso para saber qual vai ser a postura da gestão quando esse imóvel tiver com mais ou menos uns 80% locados. Acredito que a gestão vai buscar um desinvestimento quando o imóvel tiver 80% mais ou menos locado, porque com esse valor muito provavelmente a gestão vai conseguir gerar um ganho de capital, vai compensar os cotistas que tiveram paciência, tendo em vista que o fundo vem sofrendo bastante, e também vai conseguir pegar o valor do principal e diversificar em outras lajes menores, que foi sempre a pegada ali do RBRP. Outro ponto, a gente sabe que é bem comum ter a carência nessa locação, ou seja, o inquilino ele vai ocupar ali aquelas lajes 17ª e 18ª, entretanto ele vai começar a pagar aluguel daqui a um tempo. A RBR ela não informa qual o período de carência por uma questão de estratégia de gestão, tendo em vista que ela pode dar uma carência maior, uma carência menor, e isso geraria ali conflitos entre os inquilinos. Entretanto, seria interessante se a gestão trouxesse para a gente um gráfico consolidado, mais ou menos como o KNRI traz, de quando a vacância vai acabar. Ela não vai informar de quem é aquela vacância, o final daquela vacância, mas aí a gente conseguiria ter um parâmetro de quando esse incremento de receita vai vir para a DRE do fundo, consequentemente para o dividendo. Seria bem interessante. Bom, vamos para o HGRU, que é um pouquinho mais longo. Eu já vou comentar aqui com vocês, pessoal, mas antes disso, deixa o like, se inscreve, se estiver gostando do conteúdo, dá uma força para a gente chegar logo a 3.000 inscritos. Lembrando, o Telegram está na descrição aqui do vídeo, o grupo está bem legal, já com quase 350 pessoas. Então, nessa mesma data, o HGRU soltou um fato relevante, onde ele apresentou proposta para aquisição de 100% dos imóveis detidos direta ou indiretamente pelo SPVJ. SPVJ, pessoal, é um fundo imobiliário, tem ali poucos cotistas só profissionais, se eu não me engano. O HGRU já tem desse fundo, pessoal, 40%, tá? Aproximadamente. E ele quer comprar o restante. Aqui ele elenca para a gente todas as matrículas dos imóveis, todos os imóveis. Eu não vou ler um por um, porque são muitos. Se vocês quiserem, é só pausar aqui. Tem muitos imóveis aqui bem interessantes, tá, pessoal? E eu vou terminar de ler o fato relevante, depois a gente vai comentar sobre algumas coisinhas, como por exemplo a emissão. Tá? Então a operação está condicionada à aprovação da proposta nos órgãos deliberativos do SPVJ, além das demais condições precedentes usuais para esse tipo de operação. Por fim, a administradora informa que a proposta para a operação tem uma série de premissas e etapas a serem cumpridas, que envolvem inclusive condições relacionadas a uma estrutura de aquisição e ao pagamento pela aquisição dos ativos-alvo, que serão oportunamente informadas ao mercado nos relatórios gerenciais do fundo ou em fatos relevantes complementares a este. Pessoal, para bom entendedor, meia palavra basta, um pingo é letra. Vamos lá. O que a gente pode pensar aqui? Primeiro, a HGRU hoje está negociando na faixa de R$ 133, tendo ali seu valor patrimonial na faixa de 123. Então ele já tem um ágio.
ele tem espaço para fazer uma emissão se ele quiser, ok? Isso é um fato. Segundo ponto, o HGLG acabou de adquirir o GTLG com uma estrutura de cotas, né? Ele forneceu ali aos detentores do GTLG cotas do HGLG e não pagou em dinheiro vivo para poder adquirir aqueles imóveis. Então, o fundo deixou bem claro aqui que essa aquisição tem uma série de premissas e etapas a serem cumpridas, que envolvem inclusive as condições relacionadas a uma estrutura de aquisição e ao pagamento pela aquisição dos ativos-alvo. O que eu acredito? Eu acredito que o fundo irá fazer uma emissão de cotas e, conjuntamente, irá fazer uma estrutura semelhante à que ele fez no HGLG/GTLG, ou seja, ele vai comprar, acredito eu, esses 60% que faltam do SPVJ através de cotas e também vai fazer uma emissão. Dito isso, eu fiz algumas contas aqui para a gente tentar vislumbrar um cenário. Pessoal, lembrando, não é recomendação de compra nem de venda e também não levem a ferro e fogo essas contas. Eu fiz aqui rapidamente, antes de gravar o vídeo, a informação oficial vai ser publicada pelo fundo em relatório gerencial e fato relevante. Isso é só para a gente ter uma noção, ok? Então vamos lá. O restante, os 60%, tá, que faltam aqui para o HGRU comprar do SPVJ, nas minhas contas, bem por alto, aproximadamente a gente está falando de 500 milhões. Então, acredito que a gente vai ter uma emissão do estilo do GTLG e HTLG para a aquisição desses ativos-alvo através de cota, ou seja, esses 500 milhões através de cota. Talvez aqui a gente tenha 10, 15% em dinheiro e o restante em cota. Isso aí é a se construir. Ou seja, o meu palpite aqui é de uma emissão mais a compra de cotas, chegando ali em 1 bi. Tá? Então, 500 milhões através de cota e 500 milhões por emissão mesmo. E basicamente aqui já está o pipeline de metade da emissão. Pessoal, eu ia trazer aqui para a gente um fator de proporção. Tá? Ou seja, quando a gente tem uma emissão de cotas, a gente vai ver quantos direitos de subscrição cada um vai ter. Isso chama fator de proporção. Entretanto, como a gente tem essa questão tanto de uma possível emissão de cotas para comprar um ativo com cotas mais dinheiro, aí vai ser vão ser muitas premissas, vão ser muitos sis. Então eu optei por não fazer isso. Mas tenho em mente o seguinte: muito provavelmente o HGRU vai emitir em breve. Então, quem é cotista, pretende aumentar a posição, talvez seja a hora de fazer caixa. Quem não é cotista, talvez tenha a oportunidade de entrar, a ver aí as condições da emissão ou não. Enfim, trarei atualizações assim que possível. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam. Valeu!